Uma questão. A causa do carcinoma de células escamosas apresenta vários fatores. Não há um agente ou fator causador isolado, mas tanto fatores extrínsecos como intrínsecos podem estar em atividade. Dentre esses fatores, marque a única alternativa em que todos os itens estão corretos. Quais são os fatores que podem levar ao carcinoma de células escamosas? Nunca se esqueça que carcinoma de células escamosas é sinônimo de carcinoma espinocelular, que é a neoplasia maligna mais diagnosticada na cavidade oral. Letra A, halitose, infecções e radiações? Não. Letra C, crioterapia, imunossupressão e tabagismo? Também não. Tatuagens, tabaco sem fumaça, queimadura por agentes químicos? Também não. Tabagismo, porque tem que ser todos. Paciente portador de língua pilosa negra e alcoolismo? Também não. Logicamente que a resposta aqui está fácil, né? Quando nós falamos em carcinoma espinocelular, logo nos vem à mente o tabaco e o álcool. Paciente tabagista e etilista crônico, e associado a tudo isso nós temos as radiações. As radiações a médio e longo prazo podem levar a alterações celulares e levar ao aparecimento de uma célula displásica e a partir dela dá início a uma neoplasia maligna. Então é uma questão relativamente fácil, só complementando informações que o carcinoma de células escamosas, também conhecida como carcinoma espinocelular, é a neoplasia maligna mais diagnosticada na cavidade oral. Basicamente, o agente etiológico é o tabagismo e o etilismo crônico, são os principais fatores que podem levar ao desenvolvimento dessa neoplasia. E, complementando, aqui ele colocou as radiações. Sabemos que a radiação, a radiação X, por exemplo, que nós utilizamos dentro da odontologia, ela vai apresentando efeito cumulativo dentro do nosso organismo e pode levar a uma displasia celular a médio e longo prazo. Próxima questão. Não sei por que desconfigurou. Diga. Crioterapia é uma técnica cirúrgica onde você congela para tirar. Por exemplo, a crioterapia pode ser utilizada para tratamento de hemangioma. Você vai lá, joga uma névoa à base de nitrogênio, você congela e você corta. Isso que é crioterapia. Bom, vamos lá. Aí voltou ao normal. Com relação ao tratamento restaurador atraumático, é correto afirmar que... Letra A. Os procedimentos restauradores são realizados sem anestesia local e sob isolamento absoluto do campo operatório? Em parte estava certo, né? Porque nós sabemos que na técnica tradicional do tratamento restaurador atraumático, nós não utilizamos anestesia, sem anestesia local. Só que é feito isolamento relativo e não absoluto. Por isso que a letra A está errado. Letra B. As restaurações obtidas com arte são consideradas provisórias. Já está errado aí. Tratamento restaurador atraumático, mesmo que é o CIV como material de escolha que possui baixas propriedades mecânicas, é considerado um tratamento restaurador definitivo. Então ele já está errado no princípio ali, logo no começo. Na realização da técnica, a cavidade deve ser condicionada com ácido fosfórico a 35% por 10 segundos e lavada. Não. Você vai utilizar como material aqui o cimento de ionômero de vidro. Aí deixa eu fazer um questionamento para vocês que estão em sala aqui. Na técnica do tratamento restaurador atraumático, como material restaurador, eu vou utilizar o cimento de ionômero de vidro, certo? Na técnica do tratamento restaurador atraumático, eu faço aquele condicionamento com ácido poliacrílico, sim ou não? O que vocês acham? Isso eu já vi numa questão de concurso. E isso é meio controverso dentro da literatura, mas eu vou dar a minha opinião. No tratamento restaurador traumático, eu utilizo como material o cimento de ionômero de vidro. A minha pergunta é:
Eu devo fazer ou não o condicionamento das paredes do preparo antes da inserção do ionômero de vidro com ácido poliacrílico? Sim ou não? O que vocês acham? O que vocês responderiam se fosse uma questão de concurso agora? Que você faz ou não faz? Faz. Hoje eu levo essa linha de raciocínio, né? Mesmo sendo em condições precárias, onde você está lá no meio de campo, né, debaixo de uma árvore, fazendo esse tratamento restaurador traumático, sem a mínima infraestrutura, sem sugador e sem as coisas, por tudo que eu já vi dentro de concursos, eu faria o emprego do ácido poliacrílico. Eu concordo que depois que eu uso o ácido poliacrílico, eu tenho que lavar e remover esse ácido poliacrílico de uma forma copiosa. A literatura coloca isso. Aí você colocou: como que eu vou lavar se eu não tenho seringa tríplice? Como que eu vou lavar se eu não tenho sugador? Aí eu peço pro paciente cuspir, ele vai contaminar aquela cavidade de novo. Eu não discordo dessa linha de raciocínio, mas por tudo que eu já vi e que eu já li dentro de concursos, eu colocaria que se faz o tratamento com ácido poliacrílico antes da inserção do cimento de ionômero de vidro. Pega uma bolinha de algodão embebida em água e passa. Fazer o quê? Passa umas 2, 3 vezes, dá uma tirada ali. Então a letra C está errada, porque não é ácido fosfórico, é ácido poliacrílico. Letra D de dado. Entre as indicações da técnica do tratamento restaurador traumático estão pacientes geriátricos, bebês e pacientes com necessidades especiais. Eu posso fazer nesses tipos de paciente? Posso. Sim, eu concordo que o princípio da técnica do tratamento restaurador traumático, ele foi preconizado para ser utilizado naquelas populações que estão localizadas em regiões sem infraestrutura básica, sem consultório odontológico. Só que isso foi captado, né, como é um tratamento restaurador atraumático, não utiliza anestesia, não utiliza rotatórios, né, só utiliza instrumentos manuais. Isso aí, visualmente falando, e por questões de audição, o paciente se sente mais confortável. Então você pega um bebê, né, você pega um paciente com necessidade especial, você não vai injetar agulha, você não vai utilizar aquele motorzinho que faz barulho, então ele pode ser empregado nesses pacientes que requerem cuidados especiais. É a resposta correta. Vamos ver o porquê que a letra E está errada. Devido à grande resistência do ionômero de vidro, já está errado por aí. O cimento de ionômero de vidro não tem resistência mecânica, tá? Então tá aí alguns princípios da técnica do tratamento restaurador traumático. Vamos para a próxima questão. Com relação ao mecanismo de ação dos fluoretos na cavidade bucal, é correto afirmar que, por ser menos solúvel do que a hidroxiapatita, a fluorapatita incorporada ao esmalte dentário em formação o torna mais resistente à dissolução pelos ácidos bacterianos, sendo esse o mecanismo de ação mais importante do fluoreto na prevenção e no controle da doença cárie. Certo ou errado? Certo ou errado? Por ser menos solúvel que a hidroxiapatita, a fluorapatita incorporada ao esmalte em formação torna o esmalte mais resistente aos desafios cariogênicos. Porque a gente tem que pensar o seguinte: o esmalte dentário, ele é composto por cristais de hidroxiapatita, né? O que é a hidroxiapatita? A hidroxiapatita é fósforo e cálcio organizado na forma de um cristal, forma a hidroxiapatita, tá? E nós sabemos que durante o período de formação do esmalte dental humano, se nós temos flúor na corrente sanguínea, o chamado flúor sistêmico, esse flúor ele pode ser incorporado a esses cristais de hidroxiapatita. Pode ser incorporado nessa forma como ele colocou aqui, na forma de apatita fluoretada, na forma de fluorapatita, ou também na forma da chamada fluoridroxiapatita. Então,
o flúor pode ser incorporado aos cristais de hidroxiapatita. Só que diferente do que se pensava antigamente a linha de raciocínio era o seguinte: meu filho, você está com um dente, um esmalte em formação, faça a ingestão de flúor, porque esse flúor ele pode, de uma certa forma, ser incorporado ao esmalte, aumentando a resistência. Só que o tempo passou. Eles descobriram que a apatita fluoretada, a fluorapatita e a fluoridroxiapatita, que contém flúor, eles apresentam o mesmo grau de solubilidade que a hidroxiapatita. Então, aquele flúor incorporado ao esmalte, ele não aumenta a resistência do esmalte aos desafios cariogênicos. Portanto, a letra A, ela está errada. Por ser menos solúvel que a hidroxiapatita, a fluorapatita incorporada não. A fluorapatita, ela apresenta o mesmo grau de solubilidade da hidroxiapatita. Ele não aumenta a resistência do esmalte. Ele não é menos solúvel, ele apresenta o mesmo grau de solubilidade. Então nós sabemos nos dias de hoje que o mais importante não é aquele flúor que foi incorporado ao esmalte durante a formação do esmalte. O mais importante hoje é a presença do flúor constante na cavidade oral através das formas tópicas, nas aplicações tópicas do flúor, no uso de dentifrícios fluoretados, e não na forma quando o flúor é incorporado aos cristais de hidroxiapatita. Então está errado a letra A. O pH de 5,5 para o esmalte é considerado crítico para o indivíduo ou população independente da exposição diária a alguma forma de fluoreto. Certo ou errado? Errado também, porque nós temos a seguinte linha de raciocínio. Vamos guardar assim para concursos. Aquelas pessoas que não têm acessibilidade aos fluoretos, o chamado pH crítico do esmalte é 5,5. Ponto. Já aquelas pessoas ou aqueles indivíduos que têm a presença de fluoretos constantes na cavidade oral, por exemplo, através de uma fluoretação das águas de abastecimento, através de dentifrícios fluoretados, de aplicações tópicas de flúor, o pH crítico do esmalte ele cai de 5,5 para 4,5. Então, olha o que ele disse na letra B. Independentemente se tem acessibilidade ou não aos fluoretos, o pH crítico do esmalte é de 5,5? Não. É de 5,5 para quem não tem acesso aos fluoretos. Agora, para aquelas pessoas que têm acesso aos fluoretos, o pH crítico do esmalte cai para 4,5, tornando, entre aspas, a cavidade oral mais resistente, porque eu vou precisar de uma acidez maior para que se dê início ao processo de desmineralização. Então está errado a letra B. Vamos pular para a letra E. É possível a associação de dois métodos com o modo de aplicação sistêmico, como por exemplo, água fluoretada e sal fluoretado. É possível a associação de dois métodos com o modo de aplicação sistêmica, como por exemplo, água fluoretada e sal fluoretado. Bom, sabe como é que eu vou te explicar e te provar que a letra E está errada? Através do livro da Aboprev, que vocês estavam comentando agora há pouco, que é do professor Léo Krieger, chamado Promoção de Saúde Bucal. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, o Ministério da Saúde mandou fazer um trabalho para verificar a viabilidade da fluoretação do sal de cozinha no Brasil. Isso há mais de 10 anos. E os pesquisadores contratados pelo Ministério da Saúde fizeram esse trabalho. Será que é viável fazer a fluoretação das águas de abastecimento? Porque o histórico no Brasil demonstra que o iodo que foi adicionado ao sal de cozinha teve resultados em relação aos casos de tireoide, de problemas na tireoide, de bócio endêmico, né? Então, a partir desse sucesso, eles pensaram, olha, infelizmente no Brasil, se a gente pegar dados hoje, eu diria que ainda nos dias de hoje, cerca de 40% a 50% da população brasileira não tem acessibilidade à fluoretação das águas de abastecimento.
é uma realidade ainda nos dias de hoje. Metade da população brasileira, dos 200 milhões, 100 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à fluoretação das águas de abastecimento do sistema público. É metade da população. Então eles pensaram, olha, para talvez minimizar essa problemática, vamos tentar viabilizar e colocar fluoretos no sal de cozinha no Brasil? Aí tudo bem, pediram para fazer esse trabalho e chegaram à seguinte conclusão, os técnicos que foram contratados. Olha, nós sabemos dos benefícios oriundos da fluoretação do sal de cozinha no Brasil, só que por problemas técnicos, que eu não vou listar aqui quais foram, por problemas técnicos é inviável a execução da fluoretação do sal de cozinha no Brasil. Ponto. E esse documento consta, né, um xerox dentro do livro do Léo Krieger, falando que no Brasil foi tentado a execução dessa fluoretação do sal de cozinha, mas tecnicamente seria inviável. Então é possível a associação de dois métodos com método de aplicação sistêmica, como por exemplo água fluoretada e sal fluoretado? É inviável. E mais se a gente pensar em termos de Brasil. Termos de Brasil só tem água fluoretada. Infelizmente 50% só tem acesso. O sal fluoretado ele foi barrado, não foi tecnicamente aceito para ser executado ao nível de território brasileiro. Então está errado a letra E. Entre os meios coletivos de uso de flúor, podem se destacar o verniz fluoretado? Bom, pelo que eu saiba, verniz fluoretado eu vou fazer no indivíduo, eu não vou fazer na coletividade. Então o verniz fluoretado é meio individual de uso de flúor. E não meio coletivo, como ele colocou. Coletivo seria a fluoretação das águas de abastecimento, por exemplo, que eu coloco lá e vou atingir aquela população que é abastecida. Então só sobrou a letra C. Todos os métodos preventivos que fazem uso do flúor promovem um aumento da sua concentração na cavidade bucal, para interferir nos processos de des- e remineralização, independentemente se é usado de forma sistêmica ou tópica. É a resposta correta. Porque se a gente parar para pensar, forma tópica é fácil entender. Faz uma aplicação tópica de flúor, vão se formar aqueles glóbulos de fluoreto de cálcio, que servem como reservatórios de cálcio e de fluoreto. Quando o pH da cavidade oral cai, nós temos o início da desmineralização. Esse fluoreto de cálcio se torna solúvel, ofertando cálcio e ofertando fluoretos que vão trabalhar no processo de remineralização daquele esmalte desmineralizado. Mas, professor, a forma sistêmica você está falando que aquele fluoreto incorporado na forma de fluorapatita ou fluorohidroxiapatita, ele não vai aumentar a resistência do esmalte porque ele apresenta o mesmo grau de solubilidade da hidroxiapatita. Então, como é considerado um meio bom também? É porque nós temos que pensar que aquela fluoretação das águas de abastecimento, o mais importante da fluoretação das águas de abastecimento não é o seu efeito sistêmico realmente. É o efeito tópico que ele faz num primeiro momento. Nós utilizamos a água para beber. A hora que você bebe, passa na boca, fez o efeito tópico. Você ingere essa água, cai no estômago e é absorvido. Esse flúor é absorvido, cai na corrente sanguínea. Vai lá na glândula salivar, pega a glândula salivar formando saliva e incorpora fluoreto. E o fluoreto novamente é liberado na cavidade oral sobre efeito tópico. Então o principal mecanismo do efeito sistêmico é a sua ação tópica, tá? Então realmente essa letra C é uma alternativa que está correta. Todos os métodos preventivos que fazem uso do flúor promovem um aumento da sua concentração na cavidade bucal para interferir nos processos de des- e remineralização, independentemente se é forma sistêmica ou se é forma tópica. Próxima questão. Considerando o método de uso, concentração e indicação, marque a alternativa incorreta. Vamos lá buscar a alternativa incorreta. Vamos começar com a letra A. A água fluoretada é considerada um meio coletivo do uso de flúor? Sim. A concentração de flúor na água de abastecimento varia de acordo com a temperatura média anual,
Porém, na maior parte do território brasileiro, gira em torno de 0,7 partes por milhão. Certo ou errado? Certíssimo a letra A. Né? Como o Brasil é um país tropical, só para vocês terem uma ideia, da região sudeste para cima, é tudo 0,7 partes por milhão. A exceção da região sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, onde a concentração média é 0,8 partes por milhão. Isso caiu, por exemplo, no concurso da Prefeitura de Curitiba. Perguntou, qual é a concentração de flúor nas águas de abastecimento de Curitiba? 0,8. Região sul é tudo 0,8 em média. Porque como lá é mais frio, você tem que elevar a concentração. Então a letra A está certa. Vamos para a letra E. O verniz é considerado um veículo com alta concentração de flúor, sendo recomendadas no mínimo 2 aplicações anuais em indivíduos com atividades de cárie. O verniz fluoretado tem uma alta concentração de flúor? Lógico que tem. 2,26, que equivale a 22.600 partes por milhão. Então, só para você ter uma ideia, é quase 20 vezes mais concentrado que um dentifrício. Então, tem uma alta concentração? Tem, tá certo. E nós sabemos que a indicação das aplicações profissionais de flúor, com, no caso, o verniz fluoretado, ele está dizendo em indivíduos com atividade de cárie. Então, vamos considerar indivíduos com alto risco de cárie. Indivíduos com alto risco de cárie, ou você aplica de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses. Então, o paciente que tem cárie, no mínimo, você vai executar 2 aplicações de verniz fluoretado em 1 ano. Então, a assertativa está correta, tá? Como ele colocou aqui. Então, não é a resposta porque está certo. Letra D. No contexto brasileiro, o gel fluoretado é considerado um método coletivo do uso de flúor, estando entre as indicações para o seu uso universal, situações onde, entre outros aspectos, a população apresente um CPOD médio aos 12 anos maior que 3. Isso aqui existe uma série de regras que determinam a escovação dental supervisionada e também as aplicações tópicas de flúor. E lá, em uma dessas regras, está correto, de que eu só posso fazer a indicação de gel fluoretado onde o CPOD médio é maior que 3 naquela população aos 12 anos de idade. Então está certíssimo a letra D de dado. Então é aquilo, é uma somatória de informações que você vai ter que ir acumulando para você conseguir fazer um bom concurso. Vamos lá, letra C. Bochechos diários de fluoreto de sódio a 0,05% são indicadas a indivíduos com alto risco de cárie em associação com o dentifrício fluoretado. Fluoreto de sódio a 0,05% eu utilizo de forma diária? É de forma diária. Fluoreto de sódio a 0,2%, que é semanal ou quinzenal. Tá, então tá certo. Bochechos diário de fluoreto de sódio a 0,05% é indicado para aqueles pacientes com alto risco de atividade de cárie em associação com dentifrício fluoretado. Também tá certo. Já que ele tem alto risco, faz bochecho diário a 0,05%. Associa isso o uso de dentifrício fluoretado. Letra B. A concentração máxima de flúor num dentifrício no Brasil é regulamentada em 1000 partes por milhão. Errado. Existe uma portaria do Ministério da Saúde que fala que os dentifrícios comercializados no Brasil podem ter até no máximo 1.500 partes por milhão. E não 1000. Na verdade, o 1000 é o mínimo, né? De 1000 a 1.500 partes por milhão. Existe uma portaria do Ministério da Saúde que ele diz o seguinte: os dentifrícios comercializados no Brasil, eles têm que apresentar de 1000 a 1.500 partes por milhão, né? Oi?
E à medida que esse dentifrício vai envelhecendo, lá na prateleira do supermercado ou da farmácia, a concentração ela vai reduzindo, tá? E eles têm que provar, então existe uma portaria do Ministério da Saúde assim: todos os dentifrícios comercializados no Brasil têm que ter a concentração de 1.000 até no máximo 1.500 partes por milhão e apresentar no mínimo, acho que é 500 ou 600 partes por milhão pelo tempo total de validade desse dentifrício. Então vamos pegar um dentifrício que tem prazo de validade em fevereiro de 2017. Em fevereiro de 2017, nós vamos pegar esse dentifrício que vai estar vencendo, temos que fazer uma análise nela, ela tem que ter no mínimo 600 ou 700 partes por milhão ainda, para ser comercializada, porque a partir do momento que ela vai envelhecendo, o princípio ativo vai diminuindo a sua concentração.